O tema do nosso vídeo hoje é: e se a inflação não parar? O que que acontece com os seus investimentos? O que que acontece com os títulos do Tesouro Direto, que são aí uma referência para todos os demais investimentos da renda fixa, tá? Então não pense que é só Tesouro Direto, não. Tudo que envolve as rentabilidades parecidas com a do Tesouro Direto vão se comportar da mesma forma, tá? Vão ter a mesma estrutura aqui que a gente vai falar durante essa aula. Se você não me conhece, eu sou o Di Matos aqui, do canal de Matos Ensino, especialista em investimentos, que está aqui para te ajudar a investir melhor e a tomar melhores decisões. Então a gente vai direto para a nossa aula, que é justamente isso. Se a inflação não parar, o que que acontece? O que que a gente vai ver nesse vídeo? Ó, vamos ver, falar sobre inflação, rentabilidade nominal e real. Vamos falar sobre tesouro que tem relação direta com a inflação e tesouro que não tem relação direta com a inflação, impactos na inflação no tesouro, e vamos fazer alguns cenários e aí trazer algumas curiosidades para quem ficar até o final desse vídeo. Então vamos lá. Por que esse vídeo? Primeira coisa, a inflação ela tem uma relação direta com a sua rentabilidade, tá? Porque se vem uma inflação de 10%, sua rentabilidade foi 10%, você não ganhou nada, né? Entende isso, né? A gente vai falar mais sobre isso. Por que esse vídeo de novo? Se a inflação for alta ou baixa, seus investimentos sentem, tá? E quanto mais você entender os detalhes, mais você vai prosperar financeiramente. Então a gente vai para o primeiro tópico dessa aula, que é justamente inflação. O que é inflação, né? Ela hoje aqui a gente usa o indicador aqui, o IPCA, tá? Que é calculado lá pelo IBGE, como uma proxy aqui da inflação. Na prática, ela é o poder do dinheiro sendo esvaído pelo tempo, né? Você perdendo dinheiro aí. Como é que fala? É deterioração do poder de compra da moeda, tá? Na prática é justamente isso. Deterioração do poder de compra, e é quando você vê as coisas ficando mais caras. Só que isso, tá? Na prática, o IPCA, ele é um indicador, assim, teórico. Porque o que ele faz? Ele pega uma cesta de produtos teóricas, uma cesta de produto teórica que uma família que tem uma renda até aí 40 salários mínimos consumiria, tá? Então, teoricamente, uma família com a renda de 40 até 40 salários mínimos, que é coisa pra caramba, né? Coisa pra caramba, então tá pegando muita gente. Teoricamente, essa família consumiria 10% da renda com combustível, 10% com viagem, 10% com tomate. Daí ele vai fazendo isso e vai pegando assim. Agora, vamos ver a variação do preço do tomate aqui nesse mês. Tomate subiu 1%. Então você pega e coloca 1% do tomate na cesta teórica e vai somando todos os produtos ali, tá? Até você ter o que? Um indicador, que é um indicador consolidado, que é justamente o IPCA. Então o IPCA é isso, tá? É um indicador que calcula uma inflação teórica, mas é teórico, então não é prático, não serve para todo mundo. Não, a inflação para cada um depende, tá? Mas é um indicador que a gente tem como oficial no Brasil, e é a melhor proxy aqui, tá? É o melhor indicador que a gente pode usar de fato para fazer as nossas contas. Tanto que temos vários investimentos que têm rentabilidades relacionadas diretamente ao IPCA, tá? A gente já vai falar mais sobre isso, tá? Então isso é inflação, e a gente vê lá, o IBGE, ele traz aí o histórico de inflação. Você pode ver o quê? Nos últimos 12 meses, a inflação acumulou 5,6%, tá? No ano aqui de 2023, até agora aqui no comecinho de abril, 1,37%. E aqui o último dado que a gente tem, ó. Em fevereiro, a inflação foi de 0,84%, que você até vê aqui no gráfico, ó. 0,84 aqui, quase 1%. E anterior, ó, tinha sido em janeiro de 23, 0,53, que é esse segundo ponto aqui de trás para frente, tá? Isso aqui é a inflação em meses, tá? Então, no mês aqui ela foi 1,6% lá em março de 22 e tal. E aí chegou aqui no meio do ano aqui, no meio do ano passado, tivemos deflação, que foi justamente por conta de impactos aí de alterações de regras do governo aí, né? Alterações de tributações sobre combustíveis, especialmente isso, a gente viu uma queda bem grande aqui de inflação, mas depois, né, a gente volta a ter inflações positivas, tá? Isso. Quando a inflação fica abaixo de zero, ela é deflação na prática, tá? Que tá, ao invés de deterioração do poder de compra, o dinheiro tá valendo mais. Você tem os mesmos R$ 1.000, agora eles compram mais coisas, tá? Então esse é um gráfico aqui lá do IBGE mesmo, que ele fala sobre inflação, tá? Mês a mês, e ela acumulada aqui em 12 meses de 5,6%. Grava esse número que a gente vai usar ele mais para frente. E a gente continua aqui. Lá você tem o que agora? Inflação nominal versus real. Inflação nominal não, perdão. Rentabilidade nominal versus real. O que é isso? Rentabilidade nominal é, por exemplo, você investiu num título e ganhou 10%. E, né, ganhei 10%. Isso aqui é a sua rentabilidade nominal. Aí você pode ver a rentabilidade real, que é o que? Você tirar a inflação. Então, se a inflação foi 10%, seu ganho real foi nada, foi zero, tá?
Porque de fato você só manteve o seu poder de compra. Essa é a lógica. A gente vai para o Excel para te mostrar como é que faz essa conta. Então, memoriza isso. Rentabilidade nominal é aquela que você vê. Meu título rendeu 13% no último ano, por exemplo. Pronto. E aí, rentabilidade real é quando você desconta desses 13% quanto que teve de inflação acumulada no período. Simples assim. A gente vai mostrar isso no Excel já já, não sai daí. E aí a gente vai ver agora os títulos do Tesouro que têm relação direta. Por que direta? Porque todos os títulos têm relação com a inflação. Mas isso aqui são relações absolutamente diretas com a inflação, que são simplesmente os títulos lá, vermelho para rosa, lá do Tesouro. Ó. Vermelhinho, meio vermelho, não sei bem que cor é essa, mas parece um vermelho misturado com rosa. São os títulos que são Tesouro IPCA, tá? Nós temos 3 títulos que são Tesouro IPCA puro, sem juros semestrais, e 3 títulos com juros semestrais. Eu já gravei aqui no canal aulas específicas sobre cada um desses títulos, tá? Se você tem interesse em se aprofundar, aqui no canal você consegue fazer isso, tá? Esses são os títulos que rendem a inflação que vier do momento que você comprou, tá? Até o momento do vencimento, tá? Rende essa inflação mais uma taxa de juros que tá aqui, ó. 5,9 no momento, 6,33 aqui embaixo, tá? É muito importante. Se você quer simplesmente se proteger da inflação, você comprar um título desse, às vezes você está fazendo o oposto do que você queria. Por quê? Porque no meio do caminho isso aqui tem muita volatilidade, tem muita marcação ao mercado. Então, esses títulos te garantem essa rentabilidade se você levar para o vencimento, tá? No meio do caminho, não. No meio do caminho você tem que surfar e marcação ao mercado. Você tem que aproveitar ondas de pegar movimentos, tá? Se você acha que esse prazo aqui é muito longo para você, 2045, e não quer ter risco de sacar seu dinheiro e ele tá valendo menos, você tem que encontrar um prazo que se encaixe melhor nos seus objetivos. Ou então, aprender mais, tá? E aprender a surfar marcações a mercado. Agora a gente fala sobre tesouro que não é inflação. Quais são esses? São os pré-fixados com juros semestrais e o Tesouro Selic, tá? Até o novo título do Tesouro, que é o Tesouro Renda Mais, ele também tem inflação pra caramba nele, tá? Então, lá você também tem o efeito inflação. A gente não trouxe para cá porque é um título bem diferente, tá? Bem diferente. Eu já gravei vários vídeos também sobre ele, mas é bem diferente da gente comparar com esses caras aqui. Porque ele na prática vence em 240 parcelas, né? Então, é uma conta bem específica que não faz sentido eu misturar, que vai mais confundir vocês. Então, esses títulos aqui, Tesouro Não Inflação, que eu estou chamando, pré-fixados e o pós-fixado, que é o Tesouro Selic, eles não estão diretamente relacionados com a inflação, mas estão indiretamente relacionados com a inflação, que é o que a gente fala aqui, tá? O impacto da inflação nos títulos do Tesouro Direto. Se você vê uma inflação descontrolando para cima, tá? Estourando aí centro de meta lá que o Conselho Monetário Nacional estipula para o Banco Central, se isso acontece, o que você vê? Uma necessidade de elevar os juros. Por quê? Porque se a inflação está muito alta, o dinheiro está perdendo valor, tá? Tá perdendo valor. E você vê o que? As coisas encarecendo muito. E isso é ruim para a economia. E também taxas de juros muito altas também é ruim. O importante é um equilíbrio, tá? Entre os dois. E quando você tem uma inflação muito alta, você elevando as taxas de juros, você faz o quê? Deixa o dinheiro mais caro. E incentiva que as pessoas não invistam em mais máquinas, hein? Não invistam em mais lojas, não invistam em ativos reais mesmo. E comecem a investir o quê? Em coisas mais passivas, tá? Por quê? Porque você está tendo uma excelente rentabilidade com seu dinheiro paradinho seguro, tá? Então essa é a lógica. E se você vê taxas de juros muito baixas, dinheiro muito barato, é normal você ver um momento em que o crédito fica mais acentuado, um momento em que é mais estimulado você pegar dinheiro, é mais estimulado você tirar aquela sua aplicação da renda fixa que não está rendendo mais nada e colocar em alguma coisa, em fator de produção, investir em alguma coisa. Então, tem este balanço de inflação e taxa de juros. Isso sempre acontece, tá? É sempre um balanço aqui. E no Tesouro Direto são as expectativas que movimentam os preços. Então, não é a inflação que você está vendo hoje lá que está impactando o seu título. Não é a Selic que você está vendo hoje de 13,75. Não é isso que impacta o seu título. São as expectativas para esses caras. Expectativas de juros mais altos, por exemplo, tá? Devido a expectativas de elevação da inflação, etc. Esse movimento sempre acontece. O mercado está achando que a inflação vai bombar. Então, se a inflação vai bombar, o que eu faço?
eu acho que os juros vão subir também. Então eu aposto que os juros vão subir. Se eu acho isso, eu vendo meus títulos que são pré-fixados, por exemplo, tá? Então este é o balanço do mercado. Você olhar sempre para a expectativa de inflação e, consequentemente, também para a expectativa de taxa de juros. E é isso que movimenta os títulos. Por quê? Porque aquelas taxas que você vê aqui do lado dos títulos, elas se alteram. Por exemplo, tá aqui, ó, 12,65 pré-fixado 2029. Por que ele paga 12,65? Porque o mercado aceita uma taxa de 12,65 durante todos os anos, agora de 2023 até 2029. Tá? Então ele aceita 12,65 para todo esse período. Por quê? Porque é o que ele está vendo nos juros futuros. Ele não está vendo o juro futuro caindo. Tá? Se o juros futuro caísse, tá, e começasse a ir lá para casa dos 10, por exemplo, juro futuro de 2029 eu vi bem esses dias, está bem 12,5, alguma coisa assim. Tá? Então, se os juros caísse lá para 10%, aí sim você veria impactos aqui. E não olhando para hoje. Se a Selic mudar hoje, não muda nada aqui. O que muda é o que está olhando lá para frente. Então, juros futuros lá da frente impacta aqui nos preços do título, tá? E a gente vê o quê? Se a inflação for maior que a taxa pré-fixada, o que acontece? A gente acabou de falar, né? A taxa pré-fixada é a taxa nominal, tá? E aí, se a inflação for maior que essa taxa nominal, tá? O seu juro real vai ser negativo. Então, você vai ter uma rentabilidade real negativa e a gente vai trazer essa conta também no Excel daqui a uns 30 segundos no máximo. E uma curiosidade, imposto. Talvez você não tenha percebido, mas inflação, quando você compra um título que rende a inflação, o que você tem ali? Você tem a rentabilidade do que vier de inflação mais um juro real, por exemplo. Se você tem um caso desse, e você tem um título que é tributado, por exemplo, tá? Você tem lá rentabilidade de inflação mais 6%. Quando você rendeu lá, por exemplo, 15% no acumulado, quando você vai pegar esse dinheiro, entra o imposto de renda aqui. E o imposto não quer nem saber se está sendo incidido sobre inflação ou não, tá? A gente já faz essas contas para você perceber que quando você investe no título IPCA, você paga imposto em cima da inflação. Isso é normal, isso acontece sempre. E a gente vai mostrar isso aqui no Excel. Deixa eu só dar um recado que eu estou lançando o meu curso do zero à marcação a mercado. Se você quiser uma solução definitiva, as inscrições estão abertas, tá? Lá tem tudo que você precisa para aprender e dominar o Tesouro Direto. O link está aqui embaixo, tá? Curso Tesouro. Eu estou aqui na frente, né? Mas é cursotesouro.com e aí você consegue ver, inclusive, um vídeo que eu te explico tudo que tem lá dentro, tá? Para você não ter dúvidas aí se é para você ou não, tá? Pode ser que não seja, mas pode ser que seja, é bem provável que seja. O link está aqui embaixo. E a gente vai agora para a nossa planilha para a gente falar o que a gente prometeu aqui, que é o seguinte. São 3 pontos. Nominal versus real, imposto versus inflação e inflação maior que a taxa pré. Primeira coisa, vamos falar sobre isso aqui, ó. Taxa nominal versus taxa real. O que é aquilo que a gente falou? Se você tem lá uma rentabilidade, vamos pegar esse cara aqui, ó. Tesouro pré-fixado 2029, 12,65 é a sua rentabilidade. Passou um ano, por exemplo, vamos pegar esse cenário hipotético. Você tinha lá os seus R$100. Não, vamos pôr mais. Você tinha R$100 mil. Pronto, agora ficou mais bonita a nossa conta. Quanto que você teve de rentabilidade? 1.000, ou 12 mil, né? 12.650, certo? Pronto. Agora você tem a soma dos dois. Você tem 112.650. E aí, do outro lado, você teve o quê? Você teve uma inflação desse período. Do período que você comprou o título até o período que você segurou ele aqui por um ano, vamos supor que a inflação tenha sido de 10%. A questão é, quanto que esse dinheiro, esses R$100 mil, considerando uma inflação de 10%, quanto que ele deveria valer só para comprar as mesmas coisas? Então, ele deveria valer, aqui você já viu que a conta está muito fácil, né? 10% disso teria que valer mais R$10 mil. Isso quer dizer que juro real aqui você teve exatamente 2.650, tá? Simples assim, de juro real. Por quê? Porque você tem que descontar o que veio de inflação. Mas fazer uma conta assim, ela é muito difícil, né? Do jeito que eu estou fazendo. Olha o tanto de célula que você teve que usar. Então você pode fazer uma coisa bem simplificada, que seria uma conta financeira. É simplificado, mas não é fácil, tá? Eu estou dizendo que é uma conta só, mas não é nada fácil. Qual que é a lógica aqui?
do jeito que eu fiz aqui, ainda tem um arredondamento aqui na minha conta de baixo que não está perfeitamente. Então é mais difícil fazer assim e não fica perfeita a conta. A conta certa é você pegar uma taxa, que é 1 mais a taxa, e ao invés de multiplicar pela outra taxa, você divide, tá? Divide por 1 mais a outra taxa e tira 1 no final. É simples assim, você descobre o quê? Qual que foi a rentabilidade real do seu investimento, que na prática é 2,41. Então, de fato, você ganhou aqui, ó, 2.409 e não 2.650. Então, é um pouquinho menor porque a inflação está vindo todos os meses, assim como a rentabilidade, tá? Ela não vem somente no final. A inflação todo mês está corroendo o poder de compra, tá? Então, essa é a lógica. Você quer fazer uma conta de taxa nominal versus real, aqui você tem a taxa nominal, 12,65, e aqui você tem a taxa real. Vou até colocar em caixa alta. Pronto. Nominal versus real. E é simplesmente 1 mais a taxa dividido por 1 mais a taxa. Simples assim. O que vem depois aqui é a inflação, tá? Esse que vem no denominador aqui. Pronto. Fez isso, você encontra qual que foi a taxa real. E aí, por exemplo, aquela história, se a inflação for 12%, a quanto que você ganha? 0,58. Tá? É 0,58 que você ganha. E aí, você pode fazer essas simulações aí. Se você tem lá uma 10% com 10% é zero. Se você tiver 11%, você está perdendo dinheiro, tá? Que a sua rentabilidade real ficou menor. Então, assim você calcula taxa nominal versus taxa real. E a gente deixa isso aqui mais organizado para você. Próximo é imposto versus inflação. Isso aqui é muito legal de você ver. Por quê? Porque é o que eu falei. Você tem lá, por exemplo, ó, Tesouro IPCA 2029, está rendendo 5,90. Então tá, 5,9% mais IPCA, ó, taxa pré. E aí aqui você vê IPCA. O que você vai fazer aqui? Se você tiver inflação IPCA de 5% no período, vamos ser generosos aqui. Qual que vai ser a lógica? Ó, sua rentabilidade vai ser essa. Tá? Quanto que vai ser aqui, ó, de imposto? Imposto, eu vou colocar IRPF de 15%, por exemplo. Tá? Vamos supor 15% de imposto de renda. Em cima dessa sua rentabilidade de 5,9, quanto que vai ser imposto aqui? Você pode tirar, simplesmente tirar aqui qual que foi o imposto, que é, por exemplo, 15%, você vai multiplicar isso aqui por 1 menos 15%. Tá? Então, você vai descobrir que a sua rentabilidade vai ser de 5,02. E a mesma conta aqui para o lado. Pronto. Imposto de renda de 15%, tá? Então aqui você já está tirando o imposto de renda. Menos o imposto de renda de 15%, sua rentabilidade de 5,9 virou 5,02, e a sua rentabilidade de 5% da inflação virou 4,25. Então, no fim das contas, quanto que você teve aqui de rentabilidade acumulada? Ó, você teve de rentabilidade acumulada 1 mais a taxa vezes 1 mais a taxa. Simples assim. 1 mais a taxa vezes 1 mais a taxa. Pronto. Você descobre que sua rentabilidade acumulada foi 9,48. E aí aqui atrás, sua rentabilidade antes do imposto de renda era 11,2, tá? 11,2. E aí você faz a conta da sua rentabilidade real depois do imposto de renda, tá? E a gente vai mostrar o seguinte. A inflação foi de 5%. E quanto foi sua rentabilidade no fim das contas? 9,48. São esses dois valores que é o que importa pra gente. Então, ó, IPCA foi de 5%. E a rentabilidade nominal, N de nominal, foi 9,48. Então, a rentabilidade real, vou pôr o R aqui mesmo, vai ser a diferença entre os dois, como a gente acabou de mostrar no exemplo acima. Então, você põe primeiro aqui a rentabilidade nominal, depois você coloca a rentabilidade o IPCA. E aí você descobre que sua rentabilidade real foi 4,26. Olha que explosão na cabeça. Quando você olha para a rentabilidade líquida do imposto de renda no Tesouro IPCA, a rentabilidade líquida do imposto de renda ela é menor do que a que você contrata. Sempre. Praticamente sempre. Tá? Só se a inflação vier muito pequenininha. Tá? Vier 0,2%. Tá? Aí você vai ter aqui uma taxa parecida aqui nos dois. Tá? Quando você descontar o imposto de renda. Então, descontou o imposto de renda, a sua taxa pré não vai ser simplesmente, tá? Porque aí você já pode estar pensando, não, mas de Matos,
Aqui, ó, é porque você está descontando imposto de renda. Se olhar para os 11,20, vai dar certinho. E não vai não, tá? Porque se esse 5%, que ao invés dos 5%, ao invés desse 9,48 for 11,20, você vai descobrir o 5,9, mas quando você descontar o imposto de renda, você paga imposto de renda em cima da inflação. Essa é a lógica. Você paga imposto de renda em cima da inflação. Então, se você paga em cima da inflação, você nunca vai ter essa rentabilidade aqui de fato, tá? Porque você vai ter corrigido o seu dinheiro acima da inflação, só que vai vir imposto de renda em cima do que você corrigiu acima da inflação e em cima do que você ganhou da inflação, tá? Isso é um problema, isso quer dizer que eu não devo investir em título IPCA? Não estou dizendo isso, tá? Pode se enquadrar muito bem para a sua realidade e se enquadra para a maioria das pessoas, com certeza. Mas para você saber que quando você entra num IPCA, num título IPCA, você corre o risco de a inflação vir absurda, tá? E você ter prejuízo de rentabilidade real, tá? Então, a rentabilidade real aqui, você nem teve. Você teve uma inflação maravilhosa, maravilhosa não, desculpa, uma inflação gigantesca, tá? Você teve aqui uma taxa pré-inflação da Argentina aqui, né? 70, 80%, né? Você teve aqui uma taxa de juros que seria positiva, teoricamente, tá? 5,9. Mas quando você foi ver lá na frente, depois que você pagou o imposto de renda, você teve prejuízo em relação à rentabilidade real. Então, sua rentabilidade nominal foi ótima, 76, só que a real foi ruim. Por quê? Porque a inflação foi muito alta. E qual que é o break-even, né? Qual que seria aqui um valor para ficar igual? E a gente faz o Excel calcular isso para a gente. Considerando uma taxa pré de 5,9, a gente vem aqui, ó, teste de hipóteses, atingir meta. Eu quero que este 5,9 vire zero, alterando este IPCA aqui. Ele vai calcular para a gente isso aqui, ó. Se você tiver uma inflação de 46%, exagerou, né? Mas tudo bem. Uma inflação de 46%, você teria rentabilidade real negativa num cenário desse, tá? Que você tivesse 5,9 aqui de rentabilidade. Isso aqui é bem improvável, a gente está muito longe disso acontecer. Pode ter aí pessoas da teoria da conspiração dizendo que isso vai acontecer daqui a pouco, depois de amanhã, mas está muito impossível disso acontecer tão cedo, tá? Então, hoje a gente está com aquele cenário de inflação lá de 5,6, vou até resgatar no nosso material aqui, para a gente falar com precisão. 5,6 nos últimos 12 meses. Então, se isso se replicar para frente, 5,6, considerando uma taxa pré de 5,9, você teria rentabilidade de 11,83 e líquida de imposto de renda de 15%, seria 10%. Tá? E aí você desconta a inflação, tá? Se você tivesse uma inflação dessa, você ainda assim teria rentabilidade de 4,18. Tá? E aí você pode fazer aquela conta do gross up. Só para confundir um pouquinho mais o vídeo aqui, para ficar mais completo no fim das contas, mas eu sei que isso aqui gera uma bela confusão na sua cabeça. Mas se você assistir o vídeo com muita atenção, de repente, se você rever o vídeo, não tenha medo de rever o vídeo, você vai entender o que a gente está fazendo aqui e vai sair daqui entendendo muito mais do que você entrou. Ó, se você faz um gross up, considerando aqueles 15% que você tirou de imposto de renda, isso aqui está muito complexo, eu sei. Você chega em 4,92, sendo que a sua taxa era 5,9. Tá? Então, de fato, você não teve 5,9 de taxa real. Mesmo se você volta o imposto de renda na conta aqui fictícia, você teve 4,92 de juro real. Por quê? Você pagou imposto de renda em cima da inflação. Esse recado é importante, eu vou frisar mais ele em próximos vídeos também, tá? Isso aqui é uma análise bem interessante para você saber, tá? Só para você não ficar aí na ilusão de que você teve 6% de rentabilidade real. Seu dinheiro agora é 6%, compra 6% mais de coisa, considerando a inflação. Compra não, por conta do efeito do imposto de renda, tá? E temos uma última coisa que é a inflação superior à taxa pré. Na verdade, já está aqui, tá? Se você tem inflação maior do que a taxa pré-fixada, você tem esse efeito. Mas a gente pode fazer mais uma análise. Já que você ficou até aqui no vídeo, você está bem interessado. O vídeo já está com 24 minutos, então a gente continua, porque se você quer aprender, a gente não mede esforços aqui. Vamos lá. E você pode sempre comentar aí no vídeo, tá? Sem problema, a gente está sempre respondendo todo mundo dentro do possível, tá? Se tiver 100 milhões de comentários por dia, é impossível responder, mas a gente está se esforçando. A conta é inflação maior que taxa pré. A questão é, se você compra lá um LTN, que é um tesouro pré-fixado, e você tem de rentabilidade 10%, tá? E a inflação vier 10%, o que acontece? É aquela primeira conta, tá? De nominal versus real, tá? Se você teve 10% e 11% de inflação, tá? Você teve uma taxa real negativa, simples assim. Então,
Quando você compra um título que é pré-fixado, o que você tem que saber? Qual que é o risco que tem ali? O risco de a inflação vir maior do que a taxa pré, ou então o risco de as taxas dispararem e você está travado numa taxa menor. Esse é o risco de um título que é pré-fixado. Tá? Um título que é indexado à inflação, você não tem esse risco tão forte de a inflação disparar, porque olha aqui nesse cenário. A taxa pré do título é 5,9. Se a inflação vier 15%, ainda assim você está ganhando. Você ainda assim está ganhando. Tá? 2,96 aqui ao ano. Se você tiver comprado aqui um título que é 13% e a inflação vir 15%, você está perdendo, tá? Que é 1 mais a taxa, dividido por 1 mais a taxa, tá? Você está perdendo aqui, ó, quase 2%, 1,74. Então, quando a inflação dispara e você está num título pré-fixado, você perde poder de compra, você perde aí em termos de juros reais. Quando a inflação dispara e você está travado num título inflação, você tem rentabilidade ainda assim positiva. Só que é muito importante, toda vez que a gente fala de títulos de investimentos que têm rentabilidades vinculadas à inflação e rentabilidades pré-fixadas, 99% deles têm marcação ao mercado. Ou seja, no meio do caminho, você pode achar que está ganhando, você pode ter visto essa conta, esse cenário estar acontecendo, mas você não está ganhando. Por quê? Porque os títulos mudaram de preço. E aí você vai lá sair deles, você não consegue nem essa rentabilidade. Isso é possível, tá? Totalmente possível. Não é o que eu desejo para você. O que eu desejo para você é que você estude bastante sobre tesouro, tá? Não mece esforços aí para começar a fazer investimentos mais adequados para a sua realidade, tá? E se você quiser contar comigo para isso, eu tenho o meu curso aqui, do zero à marcação ao mercado, que é para te tirar de onde você está e você dominar o tesouro direto, tá? Aproveita que está com desconto maravilhoso, clica no link, conheça o curso, tem um vídeo meu onde eu explico e mostro tudo que tem lá dentro, tá? Tudo que tem lá dentro, bem detalhado, tá bem legal, tá bem completo e eu vou dar suporte, tá? Diretamente para você. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.